Evangelho de João, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe estes letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Um só feito realizei, e todos os admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que ele é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço, porque venho da parte dele, e por ele eu fui enviado. Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te rogamos que nesta data tão especial e maravilhosa para esta comunidade, nós possamos meditar na tua santa, pura, bela e magnífica palavra, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou, que esta palavra fosse escrita, seja o mesmo Espírito que nos ilumine no nosso entendimento. Eu te peço, Senhor, que seja uma palavra que transforme as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, sem nenhuma pretensão de seja lá o que for, mas é o teu evangelho, é a tua palavra, Senhor. E o mesmo Espírito que animou Cristo naquele momento possa nos animar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Era a festa dos tabernáculos. No início do capítulo 7, os irmãos de Jesus tinham falado para ele, eles ficavam mais ao norte: vamos para Judá, aonde todos os judeus se reuniam para comemorar que era uma das grandes festas. E os irmãos dele disseram para ele: vamos lá, se você se diz que é o Messias, você não deve fazer essas coisas no oculto, essas coisas que você fala, mas vai lá e se mostra para todo mundo. Isso está no início do capítulo 7. E o texto deixa claro que isso não era uma motivação pura no coração dos irmãos de Jesus. Porque o texto nos diz que eles não acreditavam em Jesus, não criam nele. A família de Jesus, no primeiro momento, não o apoiava. E aí, Jesus disse: eu não vou agora, eu não vou, vai vocês, minha hora não é chegada. É bastante interessante a interpretação a respeito do fato pelo qual Jesus não quer subir com os seus irmãos. Vale a pena depois ler um comentário a respeito, não é o escopo da nossa mensagem aqui.
Os irmãos de Jesus vão. E aí passa um tempo, Jesus vai. Jesus vai. Não é que ele mudou de ideia, ele não quis subir junto com os seus irmãos, ele vai. E o texto que nós lemos nos diz que ele vai até o templo e começa a ensinar. Como assim ele pode entrar no templo e já começar a falar? O espaço do templo era muito grande. E era costume dos rabinos, em algum espaço do pátio, começar a ensinar e ser rodeado ali de discípulos. Era algo relativamente comum. E ele começa a ensinar, alguns se espantam pelo fato dele ensinar tão bem, falam, como é que pode ele ensinar tão bem, dizer essas palavras, se ele nunca estudou? Não é que ele nunca estudou nas escolas rabínicas oficiais. Jesus explica, diz que o ensino não é dele, mas daquele que o enviou. Há uma certa discussão a respeito da sua pessoa. Jesus os confronta, dizendo que nenhum deles guardava a lei. Muito simpático Jesus, já prega, já leva uma com todo mundo. O pessoal já fica bravo com ele, tem uma discussão. Ele traz à baila o assunto de que querem matá-lo naquele ambiente, e queriam mesmo. E eles discutem acerca da natureza do Messias, dizendo, esse a gente sabe de onde é, quando vier o Messias ninguém vai saber de onde apareceu, vai vir tipo Thor, assim, do nada, vai aparecer assim, é o Messias, ninguém sabe de onde ele veio, E aí Jesus, ele reforça a autoridade dele com base naquele a quem o enviou. E desse texto aqui, eu quero extrair alguns princípios do que me parecem ser um ensino relevante, princípios de um ensino relevante a partir do Evangelho de Cristo, a partir desta palavra aqui. E o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês, a todos vocês que ensinam, pregam, ensinam crianças, ensinam aí fora, ensinam adolescentes, é que um ensino de relevância brota, tem o seu fundamento na comunhão que alguém tem com o Pai. O ensino de relevância, ele tem como fundamento, como origem, como fonte, a comunhão que alguém tem com Deus. Acompanhe comigo, o versículo 14, diz assim: corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe estes letras sem ter estudado? Como eu disse, não é que ele não estudou nas escolas rabínicas. Respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Veja, às vezes, talvez por causa do dogma da divindade de Cristo, a gente acha que as coisas aconteceram tipo assim. Jesus estava lá no céu, e aí o Pai falou para ele, quando você descer lá na terra, você fala isso e isso, Aí Jesus, tá bom. Aí aquilo ficou aqui na memória de Jesus, ele meio que se disfarçou de bebê, nasceu, mas já estava tudo na cabeça dele já. Aí ele esperou, já deu 30 anos da minha vida, agora eu posso ir lá e falar tudo que o Pai me mandou falar. Irmãos, não foi assim. À luz da encarnação do Cristo, nós temos que perceber que ele esvaziou, sem perder a sua natureza divina, ele se esvaziou dela. Carlos, explica como é que é isso, eu não explico. Eu creio. Há 2000 anos estão tentando explicar a kenosis. É difícil, é esvaziamento. Sem perder a sua natureza divina, ele esvaziou-se da sua divindade. E ele teve que aprender tudo. Jesus teve que aprender a andar. Jesus teve que ter a fralda trocada. Jesus teve que aprender a falar. Jesus teve que aprender a ler. Jesus teve que aprender a orar. Seu pai José teve que ensinar ele a orar. Então esse processo de, vamos chamar assim, de reapropriação da sua consciência divina, se dá do modo como o desenvolvimento de um ser humano real.
senão a encarnação não teria sido real. Por isso que a Bíblia diz que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Não é assim? Não precisava crescer em graça, só em estatura. Já tem um mini Deus ali, já está tudo programado para falar daqui 30 anos. Não foi assim. Do mesmo modo, se nós quisermos ter um ensino relevante diante de Deus e diante dos homens, nós também temos que crescer em comunhão com o Pai. É a partir dele. É a partir da comunhão com ele. Porque se não existir isso, não importa o quanto se tenha estudado, não importa o quanto se tenha aprendido, talvez você comece a falar coisas da sua própria cabeça e não dizer coisas que o Pai mandou dizer. Havia um teólogo da antiguidade chamado Evagrio Póntico. Eu acho que é dele essa citação. Ele diz: teólogo é aquele que ora. Vamos dizer juntos? Teólogo é aquele que ora. Como assim? Não é quem estuda? Não estou dizendo para não estudar. Porque a palavra teólogo vem de tel, Deus, e logo de logos. Então, o teólogo é aquele que fala a partir de Deus. E ele só fala a partir de Deus se ele estiver imerso nessa comunhão com o Senhor. Então, teólogo é aquele que ora, pois aquele que abre a boca para ensinar na igreja, ele fala a partir de Deus e não fala a partir de si próprio. Por isso que Jesus dizia: o meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. É assim. E eu acho que também é a frase de Lutero, que ele dizia: quem orou bem, estudou bem. Amém? Então, quantas vezes aqui na escola de servos, o pastor sempre ensinou a necessidade, né, da academia andar junto com a piedade. Que todas as vezes que você se levantar para ensinar, esse ensino seja fruto da sua comunhão com o Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O ensino relevante, ele pode ser colocado à prova. Epa, não vou passar aqui da caixa, hein? Estou aqui. O ensino relevante, Giovana, paz, o ensino relevante pode ser colocado à prova. Esse versículo aqui é chave. Acompanhem comigo o versículo, saiu aqui da página 17. Diz assim, 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém, preste atenção nos verbos, quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. O Senhor, Ele desafia os seus ouvintes a colocarem o ensino dele à prova. Agora, como assim? Veja, hoje em dia, até por uma questão de cautela, a gente pensa assim: não, primeiro eu preciso saber, preciso conhecer, para depois ir lá e fazer. Não é assim? Por cautela, todo mundo, eu acho que age dessa forma. Com o Senhor é o contrário. A experiência só vem depois da obediência. Vamos dizer juntos? A experiência só vem depois da obediência. Só vem depois. Ele diz assim, primeiro, quem quiser, exercício de vontade, fazer obediência, conhecerá se a doutrina que eu digo vem de Deus ou vem de mim próprio. Esse, meus irmãos, um breve testemunho pessoal, é o versículo-chave da minha conversão.
que nem foi numa igreja evangélica, foi numa seita doida aí, viu, pessoal? Mas me deram uma Bíblia aí, falaram, ó, lê o Evangelho de João. Tá bom, tá bom, tá bom. Quando eu cheguei nesse versículo, fevereiro de 1994, era período do carnaval, as minhas atividades eram atividades assim, meio da noite, assim, e parava na época do carnaval, por causa do carnaval. E eu, com base nesse versículo aqui, pastor Jorge, eu disse, bom, tá bom. E era na linguagem de hoje, né? Uma linguagem mais explícita, eu disse assim, eu vou viver uma semana do jeito que esses caras querem que eu viva. Uma semana. Vou ficar lendo essa palavra aqui. Não vou fumar, não vou beber, não vou sair. Vou ficar aqui lendo, vou ficar sossegado lendo. Li João, li Provérbios e li Gálatas. O versículo de Provérbios, do capítulo 3, 6, é o que diz assim, lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele te mostrará o caminho certo. Outro versículo chave, parecido com esse aqui. E eu vivi dessa forma. A obediência singela de um novo convertido. Foi a semana mais feliz da minha vida. Sem encontrar ninguém, sem ver ninguém, até me arrepia. Houve momentos que eu estava na sala de casa, fazendo alguma atividade, e era como que se raios de alegria entrassem pela janela sobre a minha vida. Entrasse, raios de alegria. E aquilo ia me preenchendo, aquilo ia destruindo meus traumas, aquilo ia acabando com os meus autopreconceitos, com a minha baixa autoestima, com as minhas angústias, coisas que eu já lutava há anos, e aquilo foi sendo arrancado de mim, e eu dizia para o Senhor, para, é muita alegria, eu vou morrer de tanta alegria. Tive que pedir para parar, que eu não estou aguentando aqui. Então, mas é experiência. É você, pela fé, você acreditar que determinadas coisas, no meu caso, pelo menos, do que eu estava fazendo, eu poderia dar um intervalo, e vou colocar nessa linguagem aqui, vamos dar uma chance para Cristo provar. Por isso, irmãos, toda pessoa que rejeita Jesus é indesculpável. Toda pessoa. Porque ela tem toda a oportunidade de, ao menos uma vez, pastor Ricardo, ir lá, vamos ver se é verdade, obedece e experimenta. Né? Às vezes muitos jovens vêm para a igreja porque os pais dão uma forçadinha, né? E acho que isso daí faz parte da vida humana. Mas a única coisa que pode realmente transformar a vida de alguém é esse encontro, essa experiência dele com Cristo. Que nada, eu já era um jovem de 20, isso foi em fevereiro de 94, e em junho o pastor Ricardo me batizou. Apareci lá onde o pastor Ricardo estava, em junho de 94. Eu já tinha experimentado e não vou falar o quê, para não poluir o ouvido dos irmãos nessa data tão festiva, mas já tinha experimentado uma série de sensações interessantes, mas nenhuma se compara à alegria que o Espírito Santo nos dá. Nenhuma, em nome de Jesus. Então, o ensino de Cristo pode ser colocado à prova àquele que quiser fazer e conhecerá, se a doutrina é de Deus ou não. O ensino relevante não é para a glória de quem ensina. Não é para a glória de quem ensina. E eu digo isso na igreja, digo aqui, transmitir o culto é uma bênção, mas pode ser uma tentação também. Não é, pastor Ricardo? Pode ser uma tentação, redes sociais. Não é para a glória de quem ensina. Veja o versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Irmãos, por mais interessante que um ensino possa ser, mais bacana, pode ser lindo, pode ser o Leandro Carnal da fé, ensinando princípios para você trabalhar bem, ou ter uma vida sentimental vitoriosa, ou fazer mindfulness para você não ficar nervoso, é assim que se fala lá no trabalho, meditação. Por mais interessante que possa ser,
deste lugar, eu ia falar desse púlpito, dessa mesinha aqui deste local só pode fluir o ensino do Evangelho de Cristo. Não são as nossas palavras, não são os nossos pensamentos. É verdade que na interpretação tem um pouco de pessoalidade, isso realmente faz parte, o Senhor não nos anula, mas nós temos que fazer um esforço supremo e necessário para que nós falemos a palavra de Cristo. Na igreja de Jesus só se prega o Evangelho. Não é um mercado, não se vendem ideologias, não se vendem políticos, não se vendem nada disso. Se prega o Evangelho. E a Reforma Protestante colocou uma Bíblia na mão de cada um de vocês, para que vocês possam realmente verificar se o que está saindo daqui é aquilo que realmente está escrito. Louvado seja Cristo. São 24 anos de Igreja Manaim, mas são mais de 500 anos de Reforma Protestante. Louvado seja Cristo. Então não é para minha glória. E aqui um parecer técnico aqui, pessoal, momento técnico. Eu não acho que a pregação expositiva é a única forma de Deus falar. O que é a pregação expositiva? É aquela que você prega o texto todo dentro do seu contexto histórico e tira lições para hoje. Eu não acho que essa é a única forma. Em que isso começa com João Calvino, que ele dizia assim, olha, Paulo escreveu uma epístola aos Gálatas. Eu não posso pregar só o primeiro capítulo e depois não falar mais nada dele. Porque quando você recebe uma carta, você quer ler a carta inteira, não é? Imagina, hoje ninguém mais escreve carta, né? É tudo WhatsApp. Você manda, tentando falar com a minha filha, estava do outro lado do planeta lá, nem responde nada. Hoje o adolescente responde só assim com 3 palavrinhas, né? Valeu. Você não entende nada, tem que pegar o dicionário. Porque adolescente é assim, né? Cresce aquela criança fofinha, vem no colo, papai, eu te amo, babá. Chega uma hora, vem o extraterrestre, leva e deixa outro ser ali, né? É outra pessoinha lá. A pessoa fala outra língua, fica com a cara amarrada, fechada. Aí depois acho que eles trazem de volta, né? Acho que é mais ou menos isso daí. Enfim. Você está sentindo um movimento aí. É o mar, é o mar. Enfim. Eu não acho que a pregação expositiva é a única possível. Né? Que é a que prega, por exemplo, pega uma epístola, acho que os filipenses estudaram aqui, né, pouco tempo atrás. Pode ser usada a pregação temática, em que você usa um tema e vai fundamentando com passagens da Bíblia. Deus usa muito isso daí também, essa forma de pregação. 2 riscos. O primeiro risco, se você escolher a pregação temática, é que você corre o risco de escolher somente os temas que te interessam e não pregar, né, todo o conselho da palavra de Deus. Então o cara só gosta de pregar sobre santidade. É bom falar sobre santidade, mas tem outras coisas também. O outro risco é você começar a tirar os textos do seu contexto para fundamentar a tese que você criou. Esse é um risco. Mas a coisa mais triste é quando uma pessoa, ela lê o texto bíblico na sua pregação e depois se afasta completamente dele e começa a dizer as coisas da sua própria mente. Nós que estamos no Evangelho, não é muito tempo, né? Eu só a partir da década de 90. O Biton já deve ter mais tempo que eu já. Mas não muito mais tempo, né? Então já deu tempo de verificar a caminhada de muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, mas que de algum modo eles abandonam completamente o texto bíblico para dizer suas ideias boas, que não são ruins. Mas na igreja de Cristo só se prega o Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Quando você for ensinar sua criança, seu filho, na escola dominical, ensine o Evangelho, em nome de Jesus. O ensino relevante, ele é confrontador. Essa parte é dose. Versículo 19, diz assim: não vos deu Moisés a lei, contudo, olha só, pessoal, dizendo para uma igreja cheia, hein? Ninguém dentre vós a observa. Já pensou, pessoal?
Jesus pregando numa igreja e falando, vocês dizem que a palavra de Deus é a guia de vocês e tal, tal, nenhum de vocês observa a palavra de Deus. Aqui o contexto é o seguinte, Jesus, ele tinha, no capítulo 5, ele tinha curado um homem que estava há 38 anos enfermo, perto do tanque de Betesda. Era sábado. E aí, por conta disso, as autoridades queriam matá-lo, porque disseram que ele trabalhou no sábado. Jesus, ele vai se explicar dizendo, né, olha, meu pai trabalha, é duro que a explicação às vezes é pior que a emenda, né, para quem está ouvindo, para quem tem má vontade, porque ele disse, olha, meu pai trabalha até o dia de hoje, eu trabalho também, agora vamos te matar mesmo, porque você está chamando Deus de pai. Então, tinham duas acusações contra ele, porque ele curou no sábado, onde não se pode trabalhar, e porque ele chamou Deus de pai. É isso que Jesus retoma aqui, porque alguns da plateia queriam realmente matá-lo. E ele fala, vocês querem me matar, violando um dos 10 mandamentos, que vocês sabem decora os 10, não preciso tomar aqui de vocês, né? Vou chamar alguém aqui para repetir os 10 mandamentos aqui, pode? Vocês estão violando a lei, vocês querem me matar. Então Jesus confronta aquele público. E uma das coisas mais difíceis e mais desafiadoras, irmãos, para nós que pregamos o Evangelho, é porque às vezes nós nos tornamos bons historiadores, mas péssimos profetas. Porque a gente não quer confrontar, muitas vezes, as pessoas nos seus próprios pecados. Porque a gente não quer ficar mal. Eu não quero ficar mal com ninguém. Não quero ficar mal com os irmãos. Eu não quero ficar mal com os juízes do Poder Judiciário. Eu não quero ficar mal com os deputados. Eu não quero ficar mal com os empresários. E a gente não fala absolutamente nada. O nosso ensino muitas vezes ele é edificante, ele é bom, mas a gente tem dificuldade de confrontar. E Jesus, João Batista, em toda essa linha profética que vem lá de trás, o trabalho do profeta era essa. Irmãos, teve um dia que eu fui convidado para pregar numa festa de aniversário. E tinha se convertido um cara aí que era famoso, ele era músico, sei lá, eu não acompanho nada, eu não conheço ninguém. Sim, sou esquisitão, pronto. E o cara, sei lá se era menudo, paquito, não sei. Eu sei que o cara, pelo amor de Deus, né, vai pro ar, eu nem posso. Aí o cara ficava o tempo todo ali falando, olha para o irmão do lado e profetiza que ele é lindo. Profetiza que ele é uma bênção, profetiza isso, naquilo. E tinham me chamado para pregar naquele dia, e eu escolhi uma mensagem que eu já tinha pregado aqui já, que eram as características de um profeta. Aí, poxa vida, eu me sinto mal por isso, mas eu falei, vocês estão desonrando a memória dos profetas aqui. Que profecia não é isso, não. Aí comecei a falar dos profetas, de João Batista e tal. Coitado, o semblante dele descaiu. Mas depois o pessoal gostou e deu tudo certo. Só não me chamaram mais para pregar lá, não sei porquê. Isso que eu falo, é perigoso me chamar para pregar para festa. Enfim, talvez eu tenha errado. Bom, e Jesus, como ele não está preocupado, se você vê no capítulo 6, a igreja esvaziou. Ele falou lá no capítulo 6, o pessoal ficou bravo. Disse duro esse discurso, ele ficou só com os 12. Ele perguntou, vocês querem ir embora também? Para onde nós iremos se só tu tem as palavras de vida eterna? Isso é muito difícil eu falar com autoridade sobre isso aqui, dizer para você, amanhã vai e confronta também. Porque é algo que é difícil para todos nós, porque a gente não quer ficar mal com ninguém. É muito difícil. Conta a história que John Wesley um dia pregou, e eu acho que foi em Oxford, algum evento comemorativo, e ele disse assim, pastor Ricardo, depois que eu pregar aqui, vocês não vão me convidar nunca mais. E ele, né, um evento festivo, todas as autoridades, bispos, empresários, etc. e tal, e ele disse no seu sermão que o sangue dos trabalhadores pintava as mansões daqueles homens, porque obrigavam eles a trabalharem 16, 20 horas nas minas de carvão, ou nas destilarias de álcool. Então, eles estavam acabando com a vida dos trabalhadores em prol de suas próprias riquezas. E, realmente, ele não foi mais chamado para pregar ali. Aí, por algum motivo, não deixaram mais ele pregar na igreja também, nas igrejas anglicanas. Aí, ele foi até o cemitério onde estava enterrado o pai dele.
subiu na lápide lá, enfim, e falou, daqui vão me respeitar e ninguém tira. E as igrejas esvaziavam, ia todo mundo para ouvir John Wesley pregar no cemitério. Porque foi um homem que ousou confrontar. Então, geralmente quando a gente dá um ensino aqui, a gente faz uma aplicação, né? Então eu vou falar, agora a partir de hoje você vai confrontar todo mundo que você vê errado. Não é isso. Não é isso. Primeiro porque eu sei que é muito difícil, talvez seja um dom específico que o Senhor deu para alguns com chamado profético, como Martin Luther King, como Bonhoeffer, como outros homens que foram perseguidos por causa disso. Mas eu tenho que dizer a verdade. Um ensino relevante, ele confronta. E se nós pregarmos o Evangelho como ele é, nós sempre seremos confrontados na nossa carnalidade e no nosso pecado. Porque Jesus, Deus, é um Deus de santidade, meus irmãos. Se nós pregarmos o Evangelho na integridade, na integralidade, hoje está perigoso falar essa palavra que chama a gente de comunista. Ah, comunista integral. Ok. Se nós pregarmos o nosso Evangelho na sua integralidade, em algum momento nós vamos confrontar alguém. Que Deus te ajude, Eduardo, nessa tarefa, em nome de Jesus. Que Deus ajude todos nós nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém? Nos ajude mesmo. Porque todos pagam um preço por falar. A Vânia sempre diz, cadê a pastora? Aonde? Pastora Vânia sempre trazia o texto de Rubem Alves, sempre há uma cruz no caminho daqueles que se envolvem nos negócios desse mundo. Sempre há uma cruz. O ensino relevante pode gerar hostilidade por parte de alguns. Esse é aquele momento na igreja que todo mundo fica mais em silêncio, né? Mais quieto. Mas é mesmo. Veja o versículo 20. Respondeu a multidão. Responderam o quê? Tens demônio. Você consegue imaginar uma pessoa com a bondade de Cristo fazendo as coisas que Jesus fez? Jesus, ele falava de um modo tal que um dia mandaram os soldados prenderem Jesus e eles não conseguiram, tamanha era a beleza das suas palavras. Homem algum ensinou como este homem. Vocês conseguem imaginar alguém olhar na cara de Jesus e chamar de endemoniado? Pois é. É o caso de Jesus aqui. Foi chamado de endemoniado. Houve uma ocasião em que Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, pregando numa sinagoga, lá na sua terra mesmo, abriu o livro de Isaías, disse que estava cumprido ali o tempo profético. E os judeus, eles tinham essa coisa, né? Sou povo eleito, sou povo escolhido, comigo ninguém pode, tal. Essas coisas assim, meio triunfalistas. E Jesus disse assim, olha, baixa a bola aí, porque na época do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel. E o profeta não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta. E na época do profeta Eliseu, havia muitas pessoas, como é o nome da doença lá mesmo? Lepra. Haviam muitos leprosos em Israel. E Eliseu não foi enviado a nenhum, a não ser Naamã, o sírio. Todos estrangeiros. Diz que a igreja ficou com raiva. Levantaram para pegar Jesus para jogar ele do despenhadeiro. Não era o tempo dele, tudo no controle de Deus. Você imagina o pastor Ricardo estar aqui pregando, daqui a pouco vocês começam a vir com raiva, pega, chuta para fora esse pastor aí, arranca pela barba e puxa por aqui e tal. Foi o que queriam fazer com Jesus. Porque pregar a verdade pode trazer hostilidade por parte das pessoas que estão ouvindo. Então, quando você ensinar o Evangelho, saiba que isso pode acontecer. Outro dia, digo isso com a máxima vênia, temor e tremor, eu falando para um grupo de pessoas dizendo, olha, na igreja não se traz político para pedir voto.
não se faz propaganda política de ninguém. Eu ando com o pastor Ricardo desde a década de 90 e ele nunca trouxe, não trouxe, né? Eu não sei, faz um tempo que a gente não conversa, né? Aí você dá um exemplo, o cara trouxe ontem, né? Então tá valendo o exemplo. Nunca trouxe, não lembro, não trouxe. Embora ele seja bem hostilizado quando se posiciona, mas nunca trouxe. Nem o Ariovaldo Ramos, nenhum deles. Não vai achar minha pregação ficar ruim porque eu citei o nome de Ariovaldo aqui, viu? Ele é nosso irmão. E uma pessoa já falou, eu estou achando que você é meio de esquerda, né, pastor? Por falar uma coisa dessas. Por quê? Porque eu estou num lugar que as pessoas levam, e isso é normal. Aí a outra irmã falou assim, mas e Salomão? Mas e Davi? Ele não impôs a religião dele, a gente não pode impor a nossa? Eu falei, minha irmã, você quer ser uma cristã do século 21 antes de Cristo ou do século 21 depois de Cristo? E de lede o que significa, meu reino não é deste mundo, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Por favor. Aí outro dia eu fui, eu vou ser convite para pregar, viu, pessoal? Pode me chamar aí que eu vou. Foi numa igreja progressista, ultra-ecumênica, o outro lado. Aí eu fui pregar no texto da mulher samaritana. Aí eu disse, características de um evangelismo, à luz da prática de Cristo. Jesus ultrapassou as barreiras de gênero, porque o homem não falava com a mulher, e ele foi falar com a mulher à luz do dia, todo mundo, ele ultrapassa mesmo a barreira de gênero. Jesus ultrapassa a barreira racial. Por quê? Porque judeus não se davam com samaritanos, e Jesus foi falar com uma mulher samaritana. Jesus ultrapassa a barreira. Jesus ultrapassa a barreira religiosa, porque os judeus chamavam os samaritanos de herege, e ainda assim Jesus foi discutir teologia com aquela mulher. Jesus ultrapassa, quebra todas as barreiras. Jesus quebra todas as barreiras do legalismo, porque aquela mulher não era marido dela, e Jesus a elogiou, dizendo, de fato, esse não é seu marido, porque 5 maridos já tivesse, e nisso você falou bem. Disseste a verdade. Então, no meio de um contexto todo complicado, Jesus exalta o que tem de bom. Aí eu disse assim, depois de falar essas coisas, Jesus confronta a mulher. Ele diz, porém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Confrontou. Aí eu disse, porque em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. Buda pode ser um cara legal, ensinou a fazer meditação mindfulness, para você não ficar estressado. Estressadinha, né? Mas você não vai se unir ao todo, ao nirvana, seja lá o que for. Você vai se unir ao Espírito Santo que Jesus deu. Maomé é um cara interessante, historicamente falando. Ele uniu o povo árabe, fez uma revolução, criou civilizações. Mas ele está errado, porque Jesus não é só um profeta, ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. Allan Kardec até que deixou uma inspiração legal para os seus seguidores aí fazer ação social e tal, muito bacana. Mas a salvação não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Maria tem o seu grau de importância sim, como a mulher mais bem-aventurada de todas, porque gerou o Messias, o Salvador. Mas toda a nossa força de adoração, toda a nossa força de veneração tem que estar em Cristo Jesus. E aí a militância olhou para a minha cara e falou, você acordou meio fundamentalista hoje, hein? Que bicho te mordeu? Você vem aqui, eu achei que você fosse progressista e chega aqui e me dá um discurso desse. Eu também nunca mais fui chamado para pregar lá. Também. Então, é verdade. Se você pregar o evangelho na sua integralidade, vai sempre trazer hostilidade por parte de alguém. Sempre alguém não vai gostar. Por isso eu te rogo, de joelhos, em nome de Jesus, não troque nenhuma ideologia pelo evangelho. Não fique sendo apologista de teologia, de ideologias tais, quando você tem o evangelho de Cristo nas tuas mãos. E você foi chamado para isso. Colocar sua energia, sua força, sua inteligência para aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, para falar as palavras dele. Não estou dizendo que você não possa ter suas opiniões, etc. e tal,
mas pregue o evangelho, ainda que isso possa trazer hostilidade sobre a sua vida em nome de Jesus. Ainda que isso traga. Mas pregue o evangelho, não se preocupe. Uma vez, ainda falando de John Wesley, ele estava preocupado que ele ia pregar nos lugares e ninguém mais estava falando mal dele. Ninguém mais estava, porque ele ia pregar, ele era apedrejado, jogavam pedra nele, jogavam madeira, xingavam, cuspiam. E ele, tá tudo tão tranquilo, já faz um mês que ninguém me xinga, né? Que coisa. Aí um dia ele acabou de pregar num lugar, quando ele foi subir do cavalo, passou uma pedra assim. Tchum! Aí ele, obrigado, Jesus, obrigado, eu sei que eu ainda falo a verdade. Quem? Francis Chan, né? Famoso Francis Chan. Eu li um texto dele, dizendo que eu acho que ele foi para a China. E aí, foi conhecer um pouco lá, enfim, o contexto missionário. Aí ele disse na igreja que nos Estados Unidos ele podia abrir uma igreja, abrir uma reunião de oração, que ninguém ia fazer nada. A plateia ficou rindo 5 minutos sem parar. Porque o pessoal não entendeu como é que você conseguia pregar o evangelho e ficar em paz. Então, isso diz muito a respeito do tipo de evangelho que talvez a gente possa estar pregando, né, irmãos? Assim, muitas vezes. Porque ele traz hostilidade em alguns contextos. Meus irmãos, já estou terminando, pastor Ricardo, vou correr aqui. O ensino relevante demonstra como cumprir a essência da palavra, e não somente a aparência. Venha comigo para o versículo 21, diz assim: replicou-lhe Jesus, um só feito realizei, aquela cura lá, Betesda, e todos os admirais. Olha só o raciocínio de Jesus. Pelo motivo de que Moisés os deu a circuncisão, se bem que não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado um homem inteiro? O raciocínio, eu vou correr aqui, pessoal, é o seguinte. Jesus tinha curado o homem no tanque de Betesda. E ele dá o exemplo aqui da circuncisão. Uma vez surgiu uma discussão na jurisprudência judaica. Qual era? Se uma criança nascesse do sábado, tem 8 dias para circuncidar. Sorte de quem nasceu menina naquela época, né? Não precisava passar pela circuncisão. Vocês sabem o que é a circuncisão, né? Não precisa mostrar aqui. Bom, nem tem como mostrar também, né? Enfim. Então, no 8º dia tinha que circuncidar. Então, se a criança fosse lá, nascesse no sábado. Conta aqui. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O 8º dia caía no sábado. Eles discutiram. E aí, sábado a gente circuncida ou não circuncida uma criança? Sim, circuncida para não violar a lei de Moisés. E Jesus diz assim: olha, se vocês fazem o bem cortando um pedacinho da pele, do prepúcio, do pênis de uma criança, e isso é bom, quanto mais eu que curei um homem inteiro para a glória de Deus. Por isso, eu tinha muitos exemplos para dar dessa aplicação aqui, eu não vou dar, senão vou ultrapassar muito tempo. Mas a ideia é basicamente o seguinte: algumas pessoas parecem que estão cumprindo exteriormente a lei, mas no fundo estão violando. Exteriormente eu estou cumprindo ao sábado, mas eu não estou tendo misericórdia, não estou tendo amor, então está violando. E algumas pessoas aparentemente parecem estar violando, mas no fundo estão cumprindo porque estão agindo com amor. Por isso que Jesus diz: não julgue segundo as aparências, mas sim segundo o reto juízo. Não julgue segundo as aparências, mas segundo o reto juízo. Em nome de Jesus. Amém? Último, pessoal. Esse aqui é importantíssimo. Vou até beber água, peraí. Um ensino relevante, isso aqui é muito importante, muito importante. Os outros também eram, mas esse é importante também, viu? Eu falo isso aqui para manter a atenção de vocês. No último ponto. Um ensino relevante, pastora Vânia, afasta as falsas concepções acerca do Messias. Certo? Eu não vou ler o trecho aqui, são os últimos versículos do texto que a gente leu, em que o pessoal tem uma noção ali que o Messias vai vir do nada. Vai vir, se a gente sabe de onde é, quando vier o Messias, a gente não vai vir assim, sei lá, teletransporte, nave espacial, vai aparecer aí. E Jesus, ele fundamenta
todo o seu ministério na autoridade daquele a quem enviou ele. E como ele mostrou? Como ele provou isso? Através das obras que ninguém fez. Através das palavras que ele dizia com autoridade. Certo? Mas muitas pessoas ficavam com uma concepção errada do Cristo. E eu vou dizer uma coisa aqui, isso tem que ficar no nosso coração. Seguir um Cristo diferente do que está no Evangelho pode ser catastrófico, não só para a igreja, mas como para a sociedade. Eu vou repetir. Seguir um Cristo diferente do que está aqui na Escritura Sagrada pode ser catastrófico, tanto para a igreja como para a sociedade. Os judeus, eles preferiram um Messias guerreiro, à luz de Davi, à luz dos Macabeus, um Messias guerreiro, que vai vir e libertar Israel dos jugos dos romanos, assim como Judas Macabeu tinha libertado os judeus das garras dos gregos, alguns séculos anteriormente. Pediram Barrabás, não quiseram Jesus. Esse Jesus é fraco, fala de amor, fala de paz, dá outra face. Que negócio é esse? Eu quero um Messias forte, que vem e me liberte. E aí, próximo lá do ano de 70 depois de Cristo, seguiram um cara que se achava que era o Messias nesses termos, rejeitaram o Messias verdadeiro. Jerusalém foi destruída e arrasada. Morreram mais de 20 mil ou 30 mil pessoas, arrasadas pelos exércitos romanos. Por quê? Porque eles rejeitaram o Cristo do Evangelho e seguiram outro tipo de messianismo, guerreiro, matador e armado. Compreende? No século XVI, a cristandade católica e protestante ressuscitaram no Ocidente um instituto que havia sido extinguido desde o século III ou IV depois de Cristo, que foi a escravidão. Tinha sido extinguido. E aí a cristandade católica e protestante, com mais zelo ainda talvez, ressuscitaram esse instituto, que havia sido morrido. E ressuscitaram num sentido muito pior do que era do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, escravidão nunca foi bom. Mas o Antigo Testamento falava que de 7 em 7 anos tinha que ser liberto, de 50 em 50 anos as propriedades que as famílias originais tinham perdido tinham que voltar para as famílias originais, certo? Dependendo do modo como você ferisse um escravo, você tinha que libertar. Era a CLT da escravidão, a lei de Moisés, para pôr freio. E a escravidão foi ressuscitada no modo tal que africanos e africanas que eram trazidos nos porões daqueles navios não tinham direito algum. A ponto de, isso é tese de doutorado lá na Metodista, um evangelista do calibre de George Whitefield, que levava o evangelho, o avivamento, ele levava a escravidão junto com ele. Não, glória a Deus não. Pelo evangelismo sim, pela escravidão não. Eu sei que o sentido não foi esse, viu, irmão? E tinha muito argumento para defender a escravidão. Tem escravidão na Bíblia. Eu estou mais na palavra do que você. Aristóteles defendia a escravidão. E tinha argumento científico. Ele dizia, olha, as colônias que praticam a escravidão estão economicamente melhores. Meus irmãos, que cristianismo é esse que ressuscita no Ocidente algo que já havia sido afastado há tanto tempo, irmãos? Não é tudo, né? Eles não dizem, é tudo para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus.
No livro do Laurentino Gomes, ele diz sobre escravidão, são 3 volumes. Eu não li não, viu? Só li um trechinho aqui para falar para vocês. Mas é muito bom, você lê. Laurentino Gomes é crente, é irmão, não é? Discipulado, né, pelo nosso irmão lá. Ele diz assim, que os tubarões mudaram a rota para seguir esses navios do tanto de carne que era jogada no mar. Porque quem ficava doente era jogado no mar, não é? Irmãos, mas era o pensamento dele. Não. Porque o Whitefield tinha um homem chamado John Wesley do lado dele. Estou falando bastante de Wesley hoje, né? Eu não sou metodista não, viu? E John Wesley dizia que não. É errado. À luz do Evangelho de Cristo, isso é errado. E me parece que a última carta de John Wesley foi igualmente para um reformado chamado William Wilberforce. E Wesley, na sua carta, ele escreveu: Jovem William, continue lutando contra a escravidão, mas saiba que ao fazer isso, você estará enfrentando os poderes dos homens e os poderes dos demônios. E graças a Deus, a causa de Wilberforce prosperou. John Woman, um Quaker, não sei se vocês comem aquela aveia lá, da farinha lá. Eles foram o primeiro grupo nos Estados Unidos, quando nem sequer se cogitava do fim da escravidão, eles disseram: nós não vamos mais comprar nenhum produto de uma fazenda escravagista, nós vamos libertar todos os escravos e nós vamos indenizá-los a todos eles. Mas era uma minoria, levou séculos ainda para acabar com a escravidão, levou muito tempo. Mas graças a Deus pela vida desses irmãos, porque quando você olha para trás, você fala: puxa, eles salvaram o protestantismo. A Ku Klux Klan nasceu, me corrija se eu estiver errado, dentro de uma igreja batista. Eu ia falar nazista, batista. O apartheid lá na África do Sul foi criado por irmãos calvinistas que colonizaram aquilo lá, não foi, Angela? Saindo tudo de dentro da igreja, mas graças a Deus que nos Estados Unidos Deus levanta um pastor como Luther King para se levantar contra a injustiça da segregação racial, e na África do Sul levanta um bispo como Desmond Tutu para lutar contra o apartheid também. Então, o mal que às vezes a igreja institucional gera, corrigida por próprios membros da igreja institucional. Vou te dar um presente aqui, pastor Ricardo. Vou te dar um presente aqui. Eu sei que eu já passei do tempo. É para você não brigar comigo depois que a pregação acabar. O Paulo do Me Ajude é um projeto que atende 200 crianças numa favela, no estado de Tiradentes. Missionário, ele era diácono numa grande instituição. Havia um pastor que o apoiava, depois mudou de pastor, a instituição virou as costas para ele. E ele chegou a palestrar para mais ou menos 17 ou 18 mil jovens contra as drogas nas escolas e levando Jesus. A denominação virou as costas para ele ficou sozinho. Aí ele pensou assim: poxa, não é possível que ninguém pense como eu. Aí Ibiton, ele foi pesquisar na internet, Ação Social dos Cristãos. Aí ele achava espírita, achava católico, tá difícil achar evangélico, viu? Aí ele achou Missão na Íntegra. E ele entrou em contato com Capelete. E, por incrível que pareça, Capelete o atendeu. E ele estava assim, porque ele tentava falar com os líderes da denominação dele, ele não conseguia. Capelete o atendeu e foi até o local. E ajudou, e ensinou. E foi embora. E ele ficou maravilhado, mas ele pensou assim: puxa vida, mas eu sou pentecostal, eu preciso de um pentecostal para me acompanhar. Preciso de um pentecostal, porque eu não quero deixar minha herança pentecostal. Aí ele começou a precisar: pastor pentecostal, ação social. Ele só achou um, Ricardo Bitum. Glória a Deus! Isso aqui é um teste para sua humildade, hein? Diz que o amigo não pode elogiar muito, não, mas
É que ele não ia contar essa história para vocês. Aí ele entrou em contato com o pastor Ricardo. E o pastor Ricardo foi também. Ele conta a história, que acho que ele tinha um Monza lá, pequenininho, para entrar, maior dificuldade, né? Dentro do carro. E ele dizia assim, eu não acredito que aquele homem, doutor, uma sumidade no mundo acadêmico, veio até aqui na favela, veio aqui conhecer o nosso projeto, e os olhos dele brilhavam. E teve uma hora lá que eles tiveram que parar o carro para abastecer, e aí o pastor Ricardo foi lá, comprou salgadinho, Coca-Cola, deu para todo mundo. E aquilo ficou no coração dele. Embora para a gente isso seja sinal de bênção, é uma tragédia que só tenha encontrado poucos, né, pastor Ricardo? Mas eu digo isso, e esse é meu presente, sem querer ser muito pretencioso, mas que daqui 100 anos, quando estudarem a história da Igreja Pentecostal no Brasil, quando eles olharem para trás e ver a triste situação que as igrejas, as grandes denominações se encontram, eles puderem pensar, mas ainda bem que existia um pastor Ricardo lá, porque ele livra a nossa barra. Assim como Wesley livrou, assim como os Quakers livraram, que a igreja evangélica Manaim seja essa igreja relevante para a história, que quando daqui 100 anos, se Jesus não voltar antes, olhar, dizer, era uma igreja relevante, porque revolucionou o ensino da palavra de Deus, não só na igreja, mas no Brasil. Em nome de Jesus. Amém? Parabéns, igreja! Deus abençoe!